Esse processo para nós foi riquíssimo. E tem um ponto que a escola se priva, que é de aprender fazendo. E nos ambientes empresariais, a gente também pouco vê isso. Esse espaço para que você também aprenda fazendo. É só assim que a gente consegue experimentar e saber se isso dá certo ou se isso não dá certo. Então a gente foi arrojado nesse sentido. Mas esse próprio processo de construção dessa oficina, a própria inscrição, a gente quis trabalhar essa questão de rede. A pessoa, para se inscrever, ela não fazia uma inscrição individual. Ela tinha que encontrar mais 2 pessoas, pelo menos, para se inscrever. E começar ali a formar a rede. Porque sozinho o cara não consegue multiplicar, sozinho ele não faz rede. Mas com mais 2 pessoas, possível. Outro ponto que foi interessantíssimo desse processo é que, para vocês verem como é que a nossa sociedade hoje está viciada, as pessoas foram para lá, grande parte delas, esperando encontrar o conteúdo estrito sensu, PowerPoint na cabeça de todo mundo, uma série de especialistas ali falando. E muito pelo contrário, a gente desconstruiu a programação na frente deles, rasgou a ementa logo no começo do encontro, dizendo: olha, a gente vai começar aqui a construir a arranjo educativo local. Lógico que em alguns momentos a gente tinha que ter algumas falas estrito sensu até para trazer o conceito de rede, para a gente não cair nas armadilhas que existem hoje na educação. Eu tenho certeza de que muitas pessoas saíram de lá balançadas, ainda não conseguiram implementar suas agendas de aprendizagem na comunidade, mas eu tenho certeza de que deu muito caldo para essas conversas, haja vista que num intervalo de um dia para o outro, foi um encontro de 2 dias, as pessoas se reuniram no quarto de um colega no hotel e ficaram até 1, 2 horas da manhã conversando. Tem até pessoas aqui na plateia que participaram da própria oficina, não só como os NetWeavers, mas como participante, como aprendente também desse processo. E podem depois contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. O Thiago está aqui, o Guga, como vocês estão vendo, tem mais alguém, não se identificar. Só para eu encerrar, o Augusto aqui, o Algar está por aqui não, né? Só para a gente olhar como é que está o vício da escola e ela está perdendo uma essência dela. A gente vê que as escolas são muito mais preocupadas com o tecnicismo e com os indicadores avaliativos. A gente está vivendo a cultura dos índices de avaliação. E aí você pega uma criança, por exemplo, de 6 anos que estuda numa escola particular, ela se martiriza porque tirou 9,5 em matemática, a mãe conta que há uma relação de violência dessas crianças de 6 anos com os professores e entre elas. Também, essa criança, ele tem aula aos 6 anos, hein, gente? Filosofia, fazendo prova, tendo que descrever o que é raiva para ele. E aí eu muito intrigado, fui lá perguntar para essa mãe: me deixa eu ver aqui a grade curricular dessa criança. E não vi brinquedoteca. Sendo que o brincar é extremamente essencial para as crianças. Está aí um próprio livro do Maturana, que eu recomendo vocês lerem, Amar e Brincar. Ele fala um pouquinho sobre isso. Então, o arranjo educativo local, como disse uma das pessoas que participaram da oficina, as calçadas sempre foram educadoras. A gente está falando aqui de cidades inovadoras, cidades educadoras, as calçadas sempre foram inovadoras. E a Jane Jacobs, que o Augusto mostrou hoje cedo, foi uma pessoa que descreveu nessa obra dela justamente isso, como é que as calçadas também servem como um espaço público, um espaço educativo. Eu queria passar para o professor Pacheco e a gente, ao longo dessa mesa, poder continuar trocando algumas figurinhas. Obrigado.